Primeiramente, então, gostaria de agradecer você por ter aceito fazer essa live, né? Conversar um pouco sobre a New York Bar, sobre essa prova, né? E também sobre a vida após o LLM. Eu e vários É, outros estudantes, advogados que estamos aqui no meu Instagram, né? Geralmente eu tenho convidado pessoas que têm vontade de fazer um LLM no exterior para produzir conteúdo para essas pessoas, né? E eu sou uma delas, né? Então, como eu não via muito esse conteúdo que eu queria consumir, eu decidi começar a entrevistar pessoas, fazer e tal. E tem sido muito bacana fazer isso. E eu seu fico Insta super é o grato, assim, melhor lugar, melhor fonte de pesquisa dessa internet é o seu perfil no Instagram sobre o assunto. Então, eu que agradeço o convite e o espaço para compartilhar um pouco a minha experiência também. Tá arrasando. obrigado demais. Fico lisonjeado com esse, com isso que você acabou de falar. Obrigado demais. Mas então tá, Bruna. Para a gente poder começar a entrar já nos assuntos, né? Eu queria saber um pouco como que foi a sua formação educacional. Você poderia compartilhar com a gente? Conto. Sim, eu ouvi só o final, mas eu acho que eu sei qual foi a pergunta, né? Me apresentar e minha formação educacional. Então, para Perfeito, quem isso não me aí. conhece, para quem não me conhece, me chamo Bruna Maronese e eu sou advogada, eu sou formada pela UFMT, né? Formei em Direito pela UFMT em 2012, tem tempinho já. E aí, eu, depois disso, já na faculdade mesmo, queria fazer o LLM, saí, fiquei só 6 meses no Brasil, mas porque o curso lá começa em outro semestre, né? Então, começa no meio do ano. E aí, eu fui direto, já em 2013, fazer o LLM na Universidade de Miami, em Direito Internacional. Na outra live que eu fiz semana passada, eu tentei lembrar o nome, porque é assim, é direito internacional, mas é direito internacional e embaixo tem um subtítulo, o meu LLM. Se eu não me Uhum. engano, é US and Transnational Law for Foreign Lawyers, algo assim, mas é direito internacional no geral. E, bom, daí do meu LLM, que eu sempre quis nessa área de direito internacional e tudo mais, eu fui pensando primeiro num direito internacional público, né? Então, eu fui para Brasília. E aí lá eu fiz uma especialização na UNB em relações internacionais. Também para matar uma vontade que eu tinha de ter feito faculdade de relações internacionais, né? Então, foi ótimo, porque eu olhei assim, eu adorei fazer a pós, excelente, os professores da UNB são excelentes, tudo mais, mas ali eu falei, nossa, que bom que eu fiz direito. Não era para mim. É muito no mundo abstrato e eu gosto das coisas mais práticas. E depois eu fui, trabalhei numa multinacional, saí desse negócio de direito internacional público e fui para o direito internacional privado, fui trabalhar em uma multinacional, em uma trading de commodities agrícolas. E aí eu fiz um MBA Uhum. em gestão para entender também um pouco desse mundo corporativo e tudo mais. Então, essa é a minha formação. E hoje, né, eu tenho meu escritório 100% virtual, que um braço dele é aqui o meu perfil do Instagram, né? Compartilho bastante conteúdo com o pessoal aqui. E eu atuo com direito internacional privado e direito doméstico brasileiro e direito doméstico de Nova York, né? Tenho clientes no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na Austrália, onde mais? Por aí, pelo mundo. Na China. E eu atuo ajudando empresas, né? Minha persona, meus Uhum. clientes são normalmente empresas e muitas startups também que querem ou fazer negócios internacionais ou, né, algo ali no direito doméstico que lhe cabe. Que bacana, que legal. Sabe que uma coisa que gerou assim uma conexão instantânea quando eu conheci o teu perfil e quando eu comecei a ver os seus vídeos gravados lá, é que eu sou estudante de Direito e também de Relações Internacionais. Então, quando eu ouvi a sua história, né, falando que lá no aeroporto você tem aquela visão, né, lembrando de alguém falando outra língua, numa call e tal, e aí eu pensei, Sim, nossa, como eu me identifiquei com aquilo. E ainda, no início desse ano, tive a oportunidade de fazer um estágio em um centro de inovação. Então, eu tive esse legal. contato com as startups e tudo mais. Então, tem sido uma trajetória muito bacana, assim, e gerou, assim, uma conexão instantânea quando eu comecei a ver o teu conteúdo.
Legal. E assim, você tá anos-luz na minha frente, né? Porque você já sabe, você já tá criando conteúdo de algo que você quer fazer. Eu fui descobrindo tudo no caminho. E quem me acompanha no meu perfil sabe que o meu lema é, né? Que o caminho se faz ao caminhar. E eu se aplica à minha vida, porque eu fui caminhando e descobrindo o caminho. Você já está sabendo tudo, acho incrível. Ah, e tenho muita gente boa, muita inspiração, né? Tipo o Bruno do Direito Motivado, que acabou de entrar aqui na live, né? Alguém que me inspira muito, sempre me motiva a produzir. Então, eu sou muito grato, assim, por todas essas pessoas, né, que eu acabei me conectando, que me ajudam muito nisso. Mas, voltando para o tema da live aqui, Bruna, falando, né, até para quem está fazendo direito, a partir de que momento na universidade que você descobriu que existia isso de LLM e que você talvez pensou melhor, já começou a se preparar para fazer o LLM? Porque eu vejo algumas opiniões divergentes, sabe? E eu gosto muito da ideia de sair da universidade e já fazer o LLM direto. Sim, sim. É que tem, né, tem dois caminhos, né? Tem o lado o bom e o lado ruim de tudo. Mas para mim, eu sempre soube que eu queria estudar fora depois, né? Eu queria ter feito até uma faculdade fora, mas financeiramente era completamente inviável para mim. E aí eu fiquei com isso Uhum. de eu sempre quis ter feito um intercâmbio de um ano, mas financeiramente também era inviável para mim na época e tal. Então eu sempre fiquei com aquela vontade de. Eu cheguei a fazer um curso de inglês um mês no Canadá, em Toronto. E aí, mas eu fiquei com aquela Sim. vontade, assim, sabe? Nossa, eu quero ir para fora e ter a experiência de um ano, pelo menos, lá fora. E aí, beleza. E aí eu tinha essa vontade de relações internacionais, diplomacia. Então, eu entrei na faculdade já sabendo que a minha matéria preferida ia ser direito internacional quando eu estudasse. E, de fato, eu tive a sorte de estudar com o Valério Mazzuoli. Né? O Valério Mazzuoli é o professor da UFMT e ele é o melhor internacionalista do Brasil, sem sombra de dúvidas, uma didática. Além de ser um gênio, né? A didática dele é incrível. Então, se você já gosta do direito internacional, você estuda com ele. E na UFMT a grade é anual. Então, eu tive um ano de direito internacional com o Nossa. Valério. Então, assim, incrível, né? E aí eu pesquisava. Desde o ano 1 da faculdade, né? Primeiro ano, nem sabia que era direito civil, sabia nem que era o Vadimeco, mas eu já sabia de direito internacional, sabia tudo, pesquisava. E aí eu lembro Muito bom. que eu li numa revista da Veja, naquelas páginas amarelas da Veja. Foi assim que eu descobri especificamente LLM. Né? Eu sabia que eu queria fazer um mestrado lá fora, mas não sabia que nos Estados Unidos mestrado chamava LLM e tudo mais. E ali eu li um advogado, era algum advogado de alguma big firm lá de São Paulo, que falava da experiência dele, que ele fez no LLM e tudo mais. E eu lembro que eu li aquilo e falei, caraca, que massa! Que não sei o que, quero fazer isso, né? Tipo, nos Estados Unidos que eu quero fazer meu mestrado. Porque eu tenho colegas que foram para a França fazer na Sorbonne, Uhum. que também rola. Conheço gente que foi para Espanha fazer mestrado. Eu li o LLM e falei, não, é isso que eu quero, né? E aí eu até usei isso de subsídio para mostrar para os meus pais. Falou assim, olha, pai, tipo, na época a mídia, né, era outra coisa que a gente está vendo hoje em dia, né? Então a Veja tinha ali uma Uhum. certa credibilidade e tal. Não sei se ainda tem. Sim. Mas na época tinha, e meu pai gostava. Eu falei, nossa, pai, olha isso e tal. Dele, meio caro, né? Mas vamos ver. Você tem muito chão pela frente. Mas ali, para mim, que era o segundo ano de faculdade, eu já comecei a pesquisar tudo que você imaginar. E aí eu pesquisei todas as Que bacana. faculdades, pesquisava também tuition, pesquisava scholarship, pesquisava todas essas coisas para ver onde ia caber no orçamento, né? E aí foi que Uhum, quando, com certeza. já no último ano da faculdade, eu já fiz todas as applications. Na verdade, fiz uma application só para a Universidade de Miami. Eu escolhi a Universidade de Miami porque eles tinham um centro ali, um escritório que ajudava alunos estrangeiros com o visto, né? Tipo, na Ah, minha legal. época, uma NYU não estava nem aí para você. Você venha, se Sim, vira e chega e vem estudar. deu um jeito. A Universidade de Miami, ela te ajudava com tudo no visto, sabe? Era bem burocrático o negócio, bem assustador. E aí eles, nossa, tinha uma galera e eu falei assim, cara, eu vou estudar nesse lugar porque esse aqui me passa confiança, sabe? Me passa segurança. Sim. E foi
Por isso que eu Uhum. escolhi, aí eu apliquei ainda no quinto ano e fui, né, aprovada para o mestrado. E aí, sim, daí eu fui estudar. Mas Poxa, que soube desde o bacana, que legal. começo que eu queria. Que legal, que legal. E olha, eu acho que eu fui picado por esse mosquitinho internacionalista também. A partir do momento que a gente sai do país pela primeira vez, é muito difícil se ver limitado, né? A vontade de voltar e de explorar outros lugares, né? Eu acho que É, quebram-se muitas barreiras que a gente tem, talvez da sim. nossa criação e tudo mais, que fazem com que isso se torne algo que parece impossível, né? Mas eu adoro Sim, muito, assim, essa é. possibilidade que Mas o existe. que você falou de sair da faculdade e fazer, para mim foi ótimo, porque foi quando a oportunidade se apresentou, né? E eu fiz um dólar Sim. 2 por 1. Então, assim, outra realidade, né? Nossa. Imagina. E eu consegui uma bolsa parcial de 40%. Então, assim, foi, nossa, maravilhoso. Mas eu via colegas que já tinham 2, 3 anos de experiência, que certas matérias eles aproveitavam muito Uhum, mais ou aprendiam muito mais do que eu. Então, assim, quem está naturalmente. pensando em, tipo, quer fazer um LLM, mas ou talvez por questão de, né, de orçamento e tudo mais, talvez aí se aventurar, trabalhar 2 anos, economizar uma grana, Uhum, pegar uma experiência para depois fazer, também é bem legal. Mas se a oportunidade apresentar, uhum. né, assim que sair, eu Sim. acho que você tem que agarrar e fazer quando der, entendeu? Ah, perfeito, perfeito. Depende muito do objetivo de carreira, dos objetivos de Sim. vida mesmo, né? Do que gosta mais de fazer realmente. Então, que bacana, que legal. Então, eu preparei algumas outras perguntas aqui, né, para a gente ir conversando sobre isso. E aí, sabendo então que desde o início do seu curso, quase você já queria fazer o LLM, né? Chegando lá, então, para fazer o LLM de fato, você já sabia que podia fazer a prova do bar? Isso já era uma informação que estava disponível? Ou você acabou ficando sabendo quando estava lá? Não tinha a mínima ideia. Eu fui para. Por quê? Eu queria trabalhar como toda pessoa que sonhou em ser diplomata, como toda pessoa que sonhou em fazer relações internacionais, eu queria trabalhar na ONU. Meu negócio era a ONU, era Uhum, essas, né, instituições assim. Eu quero, nossa, então eu fui no direito público. E aí eu tive algumas aulas lá de direito privado. Eu falei, olha, até que eu também contrato, né? Você tem uma grade mínima ali que você tem que fazer de umas matérias, é, tem níveis lá, né, dos créditos, tipo, de 4 créditos, de 1 crédito, de 2 créditos. E eu tinha que pegar umas matérias de 4, e eu sempre gostei de contrato, assim, sempre foi muito fácil para mim aprender isso, sabe? E aí eu falei, vou fazer que contratos legal. aqui também, né? Daí, se der errado o Uhum, público, eu tenho um privado aqui para eu fazer. E eu amei aquilo, porque o raciocínio, o jeito de pensar, de observar, é muito diferente do Brasil, né? Tem a Four Corners of the Contract, o que está dentro do contrato, que é a lei de verdade, não uma lei que está num. Enfim. E eu adorei aquilo. Eu falei, gente, não é que esse negócio de direito privado é bom demais? E aí já fui deixando aos poucos ali, né, um pouco dessa ideia do público. Mas aí a faculdade lá, ela tinha muito. Eles dão muito insumo pra gente, sabe? Dão muita palestra, muita uhum, informação, mas assim, bombardeio de informação. Todo dia tinha um lunch on para falar alguma coisa, e foi num desses que falavam do New York Bar. Não só do New York Bar, qualquer bar, né? Que um LLM podia uhum, fazer. E aí que eu falei, lá, olha que interessante. Mas eu lembro que a diretora do curso específico dos alunos internacionais desencorajava, porque ela falava que era algo muito caro e inútil, que era um troféuzinho. Olha, uhum. visionária zero, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, poderia falar, gente, é muito difícil e é caro, pensem bem. Só isso, mas não falar, não façam. Mas enfim. E eu falei, não, mas Sim. eu achei legal, eu quero esse negócio aí, né? Convenci uma colega também, que é inteligentíssima, minha amiga Carol. Foi que eu falei, Carol, você tem que fazer esse negócio também. Ela, ai, amiga, vou perder tempo. É muito difícil, né? Eu falei, não, vai. E ela, até o dia que ela passou, ela me agradeceu, porque ela falou, olha, você que foi um empurrão, porque eu não teria feito, né? Mas aí a gente se interessou pelo assunto, e aí tudo que a universidade fazia, tipo, mini palestras ali sobre o Uhum. procedimento, sobre como aplicar. Então, uma vez que você está dentro do sistema, não é difícil obter informação.
sempre tem alguém que você Sim. pode perguntar que vai estar à sua disposição para te responder, sabe? Então, ali Uhum, dentro da uhum. universidade, eu descobri do New York Bar e descobri como fazer todos os procedimentos e tudo mais. O caminho se faz ao caminhar. O meu caminho foi caminhando. Ah, perfeito. É que você havia comentado que você teve que mudar algumas matérias ou fazer algumas matérias a mais que eram Sim, pré-requisitos para você poder fazer o bar, é isso? isso mesmo. Então, eu fui, para eu formar, eu tinha que fazer 24 créditos, né? E eu podia escolher qualquer crédito. Uhum, Tem os requisitos para ser um mestrado, né, em Direito Internacional, tinha umas matérias específicas. E aí, quando eu fiquei sabendo do bar, eu li lá, falei, bom, normalmente para você fazer o bar nos estados, eles pedem um uhum, JD, que é a faculdade de Direito, né? E aí, eu não queria fazer o JD, era mais 2 anos, sendo que para o que eu queria, o New York Bar era suficiente. E o New York Bar aceitava sim. LLM. E eu falei, tá, então eu vou fazer isso daí. Aí eu fui ler. Mas não é só ter formado, né? Não é só ter concluído um LLM. Era ter concluído um Uhum. LLM com no mínimo 12 créditos de direito, tipo, do primeiro ano. Eram três, Ah, sim. não, Uhum. 8 créditos, 8, enfim. Isso deve mudar também, constantemente. Mas tinha um monte Sim, de sim. coisa. Aí tinha a questão de ética também, uma aula de ética tinha que fazer. Tinha uma aula, os créditos do segundo ano de direito, que eu acabei fazendo corporate law. E aí eu Uhum. fui fazendo. Se eu tivesse feito o LLM descoberto só no último mês ali, do New York Uhum. Bar, eu teria perdido a oportunidade, Sim. porque não tem como refazer, entendeu? Eu teria que fazer um Uhum. JD daí, porque o LLM ele tem que ter uma grade curricular mínima para você poder aplicar para fazer a prova do bar, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Faz todo sentido. E aí, como que funciona então a prova, né? Depois de terminar toda essa caminhada, né? Todo esse processo, como que é a prova? São vários dias, né? Eu já sei alguma coisa que tem uma prova de ética que acontece antes, depois uma prova com Sim. questões. Se você puder falar um pouco sobre isso, qual que foi a parte mais difícil, mais desafiadora? Tem uma prova de ética que você faz antes, completamente desvinculada do bar. Eu fiz até na Flórida, a minha prova de ética. Tem lá um calendário, tem umas 3, 4 por ano, e ela tem uma vigência de 2 anos. E não é fácil. As regras de ética deles são muito complexas, mesmo assim, mas muito complexas. Então tem que dar uma estudada. Eu lembro que eu passei de ração, porque eu menosprezei assim a prova. Falei, ai, gente, ética, tipo, quase que não dá. Só que aí depois que você passa nessa prova de ética, você tem, acho que é 2 anos, ou você tem um período para passar no bar. Não expira e você tem que fazer de novo, Uhum. né? Enfim, e aí o Nossa. bar, tem gente que me pergunta se dá para estudar sozinho. Não. O bar de Nova York, especificamente, não dá para você estudar sozinho. É uma prova específica que acontece há anos, né? Anos e anos. E ela é moldada já. Então, os cursinhos, né, te ajudam a escrever do jeito que vai pontuar e tudo mais, né? E as aulas são Uhum, incríveis uhum. também, até por curiosidade só, para você aprender coisas que você não estudou no LLM, vale a pena. Até por causa disso. Quem faz LLM Aham. não tem como sair estudando sozinho para o que é tudo o curso de direito, porque na prova do bar não cai só as matérias que você fez no seu LLM, cai do curso de direito inteiro. Então você está lá, estudou contratos, estudou criminal law e estudou com law, né, constitutional law. Mas você não estudou as regras de evidence, né, das provas lá, que é toda uma Sim, matéria. sim. Você não estudou torts, você não estudou um monte de outras coisas. E cai tudo isso na prova. Então tem que fazer um cursinho sim. E são 4 horas de aula por dia. Aí tem Nossa. um monte de exercícios que você tem que fazer por dia, tem que escrever essay por dia. E eles recomendam muito fazer o seu próprio resumo. Depois que você assistiu a aula, preencheu lá o handout que eles dão, depois você vai lá e você faz as suas próprias notes, né, note-taking e tudo mais. E eu Uhum. lembro que eu estudava 12, 14, 16 horas por dia.
durante 2 meses. Esse é o preparatório do bar. Menos que isso, é difícil de passar, muito difícil. Eu sei por quê, porque da primeira eu não passei, por quê? Fui ver Copa do Mundo no Brasil. Aí queria bonita que passasse assistindo o jogo do Brasil, né? Não dá, não rolou. Estudar durante a Copa do Mundo não foi uma boa ideia. Enfim, aí depois eu fui, fiz o processinho, estudei direito pra caramba e passei. Como que é a prova em si? Lá no estado de Nova York, eu fiz em Albany a prova, na capital de Nova York é Albany, tá, gente? E eram 2 dias, 6 horas de prova cada dia. O primeiro dia é uma prova de Common Law. Só Common Law cai e é nos Estados Unidos inteiro, no mesmo dia. E são 200 questões múltipla escolha. 100 questões de Nossa. manhã e 100 questões à tarde. E é só questão. Tanto que não dá para o tempo de você responder todas, quase assim, sabe? Se você, tipo, leu, não entendeu nada, chuta e vai para a próxima. Não dá para ficar revisando. É tipo, principalmente para Uhum. gente que não tem inglês como primeira língua, né? Então, por mais que você seja fluente e tudo mais, tem coisa que dá uma travada ali no raciocínio. Então, leu, tá na Sim. dúvida, vai no instinto. Se você estuda, imagina, Nossa. 2 meses estudando 14 horas por dia, as respostas ficam no seu subconsciente, né? Por isso que eles chamam de instinto. Na Sim. verdade, não é instinto, é você sabe a resposta, mas você tem tantas outras, né, informações ali que você está duvidando de si mesmo, mas vai com o instinto que vai dar certo. Então, aí é segundo dia, né? Eu acho que eram 5 S's e depois tem um caso que eles te dão. É como se você recebesse uma pasta Uhum. que aí, tipo, pode acontecer várias coisas, né? Mas eu acho que no meu foi tipo assim: tinha lá e-mails impressos, né? Do meu advogado, do meu Uhum. chefe. Então ele falou assim: olha, Aham. e aí tinha um e-mail que ele trocou com o cliente, né? Sobre o caso. Tinha uns, né? Que seria como se fosse a lei né, do problema do cliente. Então eu teria que estudar aqueles julgados para entender qual era a lei identificar a issue, identificar a law e aplicar. Eu tinha que fazer um memorando para o meu chefe resumindo o caso. Tipo, era assim: faça um memorando para o advogado sênior para ele conduzir essa próxima reunião com o cliente e falar se ele tem não era chance, mas tem mérito é a palavra. Se tem mérito o que ele quer ou não. Então, é bem legal. Essa parte é a parte mais legal da prova. Mas eu cheguei nessa parte já tem muito tempo. Deu mais uma Então, foi bem travadinha. meia boca a minha nota. Mas é mais divertido, assim, de fazer, sabe? Porque é ser advogado de verdade, né? Sim, verdade. Verdade, com certeza. Poxa, que legal. E é muito interessante ver todo esse processo, né, que acontece, assim. E olha só o que eu pensei aqui também, né? Eu tava pensando, Bruna, a gente já tem, querendo ou não, né, aqui no Brasil, ou eu acredito que no mundo inteiro, sabendo que os Estados Unidos é uma grande potência, né, existe todo um respeito maior pensando, né, olha só, ele é um advogado treinado e habilitado nos Estados Unidos. Mas eu sei que, muito embora você tenha esse título, assim, né, de US Trained Lawyer, é, você ainda precisa batalhar muito para conseguir o que você quer, né? E eu queria saber, assim, como que tem sido isso para você, porque eu sei que só ter essa credencial aí, né, que com certeza é um diferencial, mas ela não trabalha por você, né? Ela não faz o marketing todo por você, não prepara o seu site, né? Não faz Você o seu já trabalho de ótima respondeu. Você qualidade. já fez a pergunta e você já respondeu. É isso mesmo. É só você ter isso. Quando você passa no bar, é como se eles te entregassem uma chave para você abrir uma porta. Entendeu? É só isso. Você tem ali aquela Legal, porta que aberta. legal. Agora, né, todo o resto daquele caminho que você vai percorrer é para você. Você pode abrir a porta e ficar só ali observando o que tem ali dentro e nunca entrar, percorrer, explorar aquela sala, aquele caminho novo, né? Então é só a chavezinha, o Sim. resto você tem que fazer. Então, no começo, assim, eu tinha um ou outro cliente brasileiro com negócios lá, nos Estados Unidos.
Aí Uhum. depois começa a ter cliente dos Estados Unidos com negócio aqui, né, no Brasil, no caso, que agora eu estou no Chile. E aí, disso começa os brasileiros indicarem para outros brasileiros e os americanos para outros americanos. E daqui a pouco você está trabalhando, que é o que eu falei, né? No direito doméstico brasileiro, no direito doméstico americano e no direito internacional privado. E aí vira negócio. Mas Uhum. isso é o quê? Depois de 9 anos de formada, né? Que eu tenho. Uhum. Então, no começo é tipo assim, ralar, batalhar, trabalhar, vai ter uma oportunidade que vai aparecer que não é bem isso que eu quero, mas é que apareceu, então vai lá e trabalha mesmo assim, porque é daí que vão surgir as oportunidades, né? Sim, com Para certeza, com você certeza. não. E- Eu tô ouvindo você bem aqui. Sim, nossa, com certeza. Tem muito trabalho duro envolvido em toda a sua trajetória, né? Eu vejo desde lá, de talvez fazer aquele mestrado em relações internacionais, né, pós-graduação e tudo mais. Até pensando assim na candidatura para a universidade e tudo mais, né? Você acha que... Deixa eu só pegar aqui a linha do tempo correta. Você fez primeiro o LLM e depois estudou na UNB? Ou foi na ordem Sim, inversa? sim. Ah, tá, LLM, perfeito, perfeito. UNB, MBA. Uhum. Ah, que legal, que legal. Poxa, e eu tenho certeza que o MBA também trouxe uma visão muito legal agora para você que faz a gestão do seu próprio negócio, né? Eu ouço sempre você Nossa, falando foi. esses jargões do mundo, né? Da gestão de Canvas, de, né, Sim, Business Canvas, falando sobre sim. tudo isso, e com certeza você consegue dar um auxílio muito legal para as startups, É. porque você fala a língua deles, né, Isso aí tudo veio do nesse sentido da MBA. A gestão. questão, essa ideia, essa visão de gestão que eu tenho, né, de negócios, com certeza vem do MBA. Abre a mente de advogado, porque o advogado estuda muito direito e fica focado ali naquele texto, nananã. E quando, né, estuda tipo um MBA de gestão, principalmente estratégica, que foi o que eu fiz, você começa a descobrir coisas, fala, nossa, olha que inteligente, olha que legal. Você descobre ferramentas para fazer coisas que você achava que só gênios faziam. Você fala, não é difícil. Existe uma ferramenta para isso, sabe? Então é legal Uhum, uhum. explorar outras áreas também, né? Mas só depois que você construir uma base. Construir a base primeiro e depois explora outras áreas. É bacana. Ah, poxa, que legal. Então, seriam essas coisas que eu tinha preparado aqui para te perguntar, né? Queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Se vocês têm mais alguma pergunta e gostariam de mandar aqui também, a gente está à disposição, né? Ah, olha só que legal. O Felipe Stono mandou aqui uma pergunta. A advocacia internacional tem qual média de rentabilidade? Olha Ah, só que legal. depende. Legal que você já falou que, assim, fazem muitos anos que você está trabalhando, né, e tudo mais, então, Sim, isso que eu ia com certeza falar. é diferente nos Depende, estágios diferentes isso, da carreira, né? depende do estágio que você está na carreira, né? E depende também a área que você atua, depende. Nossa, se você tem uma. Como tudo no direito, né? Depende. Eu não posso reclamar, Depende. não, tá? Mas eu reservo, eu falo da minha rentabilidade, mas eu reservo isso para os meus mentorados, tá? Mentorados sabem Uhum. tudo. Então, se você quiser informações, vê lá no meu destaque, no meu perfil, que eu e falo como fazer a mentoria. Mas assim, depende, né, gente? No começo você vai ganhar, vai ralar, vai pagar para trabalhar às vezes. Aí você aprende a precificar melhor o seu serviço. Aí vai ter serviço, depois que a pessoa vai pedir para você fazer, e você vai falar, mas nem de graça que eu faço mais isso aí para você, meu querido, né? E vai ter coisa, exato, e você vai aprendendo e vai lidando. O bom hoje, em 2021, 2020, 2021, para mim que trabalho, né, com os Estados Unidos especificamente, tem muita coisa que eu precifico em dólar. E o dólar a 5 ponto alguma coisa por um, não tá ruim. Mas se o dólar for para 2 por um, também não vai ficar tão bom, entendeu? Então depende. Perfeito, perfeito. Veio uma pergunta aqui da Ti Quadros, não sei se está aparecendo para você aí também, Tá. e ela perguntou, né? Para advogar no ZELA nos Estados Unidos a nível de mercado, é necessário JD ou o LLM tendo já o bar é o suficiente? Se você tem o bar, não importa a sua prévia, porque você já é licenciado. É a mesma coisa, tem um AB, mas você fez. Como se, digamos que o Brasil deixasse alguém ter o AB só com mestrado, né? Uhum. B, não importa o que você teve antes, né? Então, se você tem o bar, você é um advogado licenciado naquele estado. Tem, claro, você vai falar das big firms que tem lá.
Aí eles vão querer saber o seu passado, né? O seu JD, por exemplo. Eles só vão contratar de certas universidades. Tipo, tem firma que só contrata de Harvard, Stanford, Yale. Aí, né? E aí quer ver sua nota do seu JD e tudo mais. Mas tirando isso, né? As big firms, essas assim, basta você ser licenciada. E aí é o caminho que você, né, escolheu trilhar, vai depender do estado que nem deixa você fazer o bar se você não tem JD, né? Então depende muito também. Responder tudo com depende, Sim, ótimo, né? Não poderia ser mais jurídico do que isso, né? né? Ah, que Não é. ótimo, que ótimo. Aí, mais Então, perguntas? Não? vamos ver se alguém mais tem mais alguma pergunta, senão a gente já vai encerrando por aqui mesmo, hein? Antes que caia de Vamos lá, novo galera. aqui, desculpa aí. Antes que caia, Obrigado, gente. pessoal que acompanhou e desculpa a conexão, mas quem me acompanha, o Cláudio não, porque as lives dele são as lives diárias que acontecem, funcionam, dá tudo certo. Mas quem me acompanha sabe que aqui é o perrengue. Perrengue sempre, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, Eu obrigada pela adoro, e paciência assim, aí, ó, galera. eu adoro acompanhar as lives da Bruna e eu acho que isso tudo é uma tática, alguma coisa de marketing, assim, que logo a gente vai aprender. Só quem tá na mentoria vai saber os detalhes disso, né? Acho que são questões para segurar o público e tudo mais, né? É tudo hack Sim, de engajamento isso. sim, isso mesmo. Isso aí. Aqui veio mais uma Então, pergunta, vamos ver. vamos ver. Olha só, da Jaqueline, né? A atuação é restrita por estado ou pode atuar em todos nos Estados Unidos inteiro? Lei doméstica, né, é restrita por estado. Então, o que é lei doméstica? Tipo, pensa em direito civil. Direito civil, eu só posso. Então, digamos que alguém quer me contratar, digamos que eu fizesse contencioso, e alguém quer me contratar para eu fazer uma ação alimentícia, né? Eu só posso fazer isso em Nova York. Eu não posso fazer na Califórnia, não posso fazer em outro estado. Lei federal, por exemplo, lei de imigração. Alguém quer entrar com processo para ter um green card. Eu posso fazer em qualquer estado dos Estados Unidos porque é lei federal. Basicamente, essa é a diferenciação, tá? Perfeito, perfeito, muito bom. Para finalizar aqui agora, então, uma última pergunta, né? Além do bar, para atuar nos Estados Unidos, é necessário ter um visto de trabalho? Se você for atuar fisicamente nos Estados Unidos, sim, com certeza absoluta, você precisa do seu visto e tudo mais, ou ter uma empresa legalmente constituída, porque daí é a empresa que tem a licença para atuar, né? E aí você não precisa só Uhum. é aquela empresa que vai estar recolhendo os impostos, né? Então, mas em geral precisa. Eu não, eu tenho só meu visto normal, inclusive estou fazendo renovação dele, mas eu não atuo dentro dos Estados Unidos. Eu atuo fora. Eu estava até falando nos meus stories que a renovação pede, né, que você tenha as horas pro bono e os créditos de Continued Legal Education. Mas eu não preciso fazer Uhum. esses créditos porque eu não estou em Nova York. Então existe muito essa questão Ah, fisicamente onde você está, né? Então, como eu não uhum. estou, eu não preciso de visto para isso. E eu, assim, a parte também, parênteses, eu normalmente exporto meu serviço, né? Eu tenho meu escritório no Brasil e eu exporto meu serviço para fora. Eu tenho isenção de imposto, tenho benefício fiscal para exportação de serviço. Também vocês aprendem isso na minha mentoria. Mas, enfim, em resumo, não preciso ter visto para atender clientes que estejam fisicamente nos Estados Unidos. Perfeito, que legal, que bacana. Não tinha pensado nessa situação, mas realmente faz sentido, né? Já que o visto tem a ver com entrar no país e tudo Sim, mais. sim. Poxa, Bruna, E é foi muito isso, né? enriquecedor, foi assim uma satisfação conhecer você. Obrigado pela sua Igualmente. disposição, pelo seu tempo aqui. Galera, corre todo mundo lá, né, que não segue a Bruna ainda, conhecer o Instagram dela. Tem muito destaque falando sobre o LLM, falando sobre todos esses detalhes que ela já comentou aqui, né? É, Sim. não sei se você ainda faz, mas quase todo dia tinha uma palavra lá para ajudar as pessoas a aprenderem inglês jurídico também. Ah, Então, vão vou lá, gente, que trazer de sempre está volta. cheio de Eu tirei, conteúdo. mas vai voltar. O Daily Legal Word vai voltar para o feed, mas eu quero mudar a carinha dele, mas vai voltar o inglês jurídico. E eu queria agradecer vocês que acompanharam, agradecer você pelo convite
e parabenizá-lo pelo seu trabalho. Eu acho, nossa, quem me dera ter acesso a esse conteúdo que você cria aqui na minha época. Então, parabéns mesmo. E obrigada, gente. Obrigado, uma ótima noite a todos, hein? Tchau, Beijão, tchau, tchau. tchau.